O podcast Contato Imediato é mais uma produção da TakeBiz Audiovisual. Para gravar seu podcast, vídeo corporativo, evento, curso online, vídeos para as redes sociais, documentários, videoaulas ou transmissões ao vivo, entre em contato com a gente. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Contato Imediato. Eu sou o Glauber Gorski. O podcast é gravado aqui nos estúdios da TakeBiz. E no episódio de hoje a gente tem uma novidade. É uma novidade? Não, você não é nova aqui no episódio. Não. A Fabi Degani já esteve presente aqui, mas é uma novidade porque você é a primeira participante, primeira pessoa que participou do episódio a voltar aqui. Que privilégio, hein? Privilégio nosso, né? Porque quem não assistiu o episódio anterior com a Fabi, por favor, fique à vontade. Vai ter um link no descritivo aqui da postagem, que a gente vai conhecer um pouquinho mais lá sobre a Fabi, sobre a história dela, né? Sobre as coisas da onde você se envolveu, né? E as coisas onde você está envolvida. Mas para o episódio de hoje, o assunto ele é um pouquinho mais reto, porque ela vai ser a voz de alguém que não tem fala, que é o projeto do qual você está envolvida, que a gente falou bastante no outro episódio, que é o HelpMed, né? É um projeto que não é bem uma ONG, porque ele não está institucionalizado, mas ele existe e não pode deixar de existir, porque ele tem uma função, uma missão, um propósito imenso, que é de fazer circular a energia do remédio que está sem destino. Que a pessoa tem em casa e não usa mais, ou alguém faleceu e ficou aquela caixa de remédio não vencido, né, que possa ser utilizado. Não é todos os remédios que podem ser reutilizados, né, ter uma continuidade para outra pessoa, mas a gente vai falar de tudo isso um tanto, porque os cortes aqui, a gente vai falar em tópicos, né? Eles são muito claros, né? Então, para começar, seja bem-vinda mais uma vez. A HelpMed hoje, como que ela tá? A HelpMed hoje ela tem mais de 700 membros no grupo do WhatsApp. Uhum. E ela é feita, toda a logística da HelpMed sou eu. Uhum. Então, eu que direciono tudo, eu que separo, eu que mando, todo o estoque está na minha casa, né? A quantidade de doações, por um lado, aumentou, mas com a questão do Rio Grande do Sul, né, que a gente teve, muitas doações foram para lá, eu inclusive mandei, aqueles medicamentos que a gente precisa mais deram uma caída. Uhum. Aqui localmente, né? Porque, localmente. Porque você atende basicamente Curitiba, né? O grosso é o quê? 70% Curitiba, 70%, 80%. Curitiba e região metropolitana. Isso. Que era o meu foco desde o início, né? Uhum. Nunca me neguei a atender quem é de fora, mas eu sempre tive em mente que o seu HelpMed é em Curitiba, assim como, né, as medicações vêm daqui, tem muita gente aqui precisando, então por que eu vou mandar medicação lá para fora se eu tenho gente que precisa aqui? Então eu sempre procurei fazer muita divulgação regional mesmo, Curitiba e região metropolitana, que é o que a gente conseguiu chegar, né? Para chegar nesse número de membros. Eu vou já fazer um disclaimer aqui, que é o seguinte. Você que é de Curitiba, região metropolitana, e tem remédio sobrando que não usa mais, ou que precisa de algum remédio, seja ele qual for, caso a Fabi tenha, caso a HelpMed tenha, você pode entrar em contato, né? Esse é um dos propósitos desse episódio. Tem os contatos ali, no final a gente vai reforçar um pouco mais. E você que não é da cidade, essa é uma parte que eu quero fazer, que é o seguinte: descubra se na sua cidade tem esse tipo de ação, esse tipo de propósito, tem alguém engajado, né, voluntarioso nesse aspecto, e se questione se não tivesse, talvez você não seja a pessoa que possa estar propondo isso. E caso aconteça isso, pode entrar em contato com você, né, para
ter um pouco mais de orientação nesse sentido, de fazer circular essa boa energia, que realmente é uma gratidão para nós. A gente tem esse olhar social, a gente faz muito menos do que a gente gostaria e faz um tanto quanto daquilo que a gente poderia para, no mínimo, divulgar, né? Já veio aqui diante de outras ações, né? Com o pessoal do Sopão Curitiba, Tampinhas do Bem, e a HelpMed, para mim, é essa trinca principal nesse momento forte que a Take Biz, né? O Sérgio Hortêncio, eu, né? E o podcast, a gente possa de alguma forma colaborar. Feito isso, vamos aos pontos. Ela me mandou, ela é muito organizada, como não poderia ser diferente. Ela me mandou uma listinha dos tópicos que nessa nossa conversa aqui, nesse episódio, a conversa toda vai estar toda disponível. Mas a gente coloca isso como cortes em separado também, para que você possa colocar no grupo, possa colocar nas suas redes sociais, porque todos os dias você tem que explicar de novo. E de novo e de novo. Como que funciona as regras do grupo, como que funciona, que tipo de remédio e contatos e tudo mais, né? É isso, né? Então vamos começar. Em primeiro lugar, chegou medicamento doado lá na HelpMed. O que acontece quando chega um carregamento, um saquinho de remédio, uma caixa de sapato com remédios ou um volume muito grande de remédio? O que acontece? Se eu tenho disponibilidade, eu já faço a separação ali no momento mesmo, né? Como às vezes acontece. Se eu não tenho essa disponibilidade no momento, ela vai para o meu depósito de medicamentos e quando eu posso, eu pego esse medicamento, faço toda a separação no meu quarto, né? Como eu já falei outra vez, eu ainda não tenho espaço específico para isso. Primeira coisa, validade. Recebo muito medicamento, tá tudo na validade. Só que eu que estou doando, a responsabilidade é minha. Então, às vezes passa batido, eu vou pegar ali. Veja a validade, veja a questão do acondicionamento. Às vezes a caixa está rasgada, às vezes está suja, às vezes está úmida. Esse medicamento não foi bem armazenado. Eu descarto. Aqueles medicamentos que estão em condições de doação, se eu pego mais de uma caixa com o mesmo princípio ativo, mesma miligramagem e mesma validade, eu faço redução de volume. Então, eu tenho 3 caixas com 20 comprimidos em cada, eu junto as 3 e faço uma só, porque senão eu não tenho espaço para guardar tudo isso. Feito isso, lanço no meu controle de estoque, gero um código que eu etiqueto na caixinha e vai para a minha caixa de medicamento. Então, basicamente, com todos os medicamentos que chegam, acontece isso. Vem muita coisa vencida. Então, eu sempre peço para o pessoal, na medida do possível, dá uma olhadinha no vencimento. Porque assim, já chegou a vir sacolas que 99% estava vencido. Então, um ou outro a gente sabe que passa. Mas, às vezes, dá a impressão assim, estou mandando para o Help para descartar. E eu perco tempo fazendo esse descarte. Porque o que está vencido eu vou ter que descartelar, eu vou ter que levar na farmácia. Né? Então, dá uma olhadinha como é que está isso daí. Né? Mas, basicamente, o processo, quando a medicação entra, é esse. Atendendo um pedido de medicamentos perfeito, como que acontece? Então, por que eu coloquei esse perfeito? Tá? Existe um divisor do Help antes do podcast de março e depois. Muita coisa mudou, né? Depois. Então, eu antes usava o meu celular particular, não deu, não tinha condições, o meu celular tocava o dia inteiro. Aí eu tive que providenciar um número exclusivo pro HelpMed. E eu tive que fechar o grupo. Então, antes as pessoas entravam no grupo e colocavam, eu preciso de medicação tal. Aí, se eu tinha, eu chamava a pessoa no privado e pedia a receita. Ela mandava a receita e a gente combinava ali. Só que começou a haver as doações, vendas, não é nem doações, por baixo dos panos. O Glauber precisava da medicação X. E eu tenho medicação X, eu posso vender para ele. Chamava ali no privado, combinava, para o Glauber era negócio porque era mais barato que na farmácia, só que tudo via HelpMed. Então, eu acabei fechando o grupo,
O grupo ficou basicamente como um institucional, como avisos, né? Então, tudo que acontece, né, eu coloco ali, novidades e tudo mais. Ou, às vezes, como eu coloquei até ontem, pessoal, eu tenho tantos comprimidos, o medicamento tal, que está vencendo agora em novembro. Então, aquela quantidade de comprimidos para uma pessoa que toma 2 por dia, dá para ela tomar tranquilo, ela não vai tomar nada vencido. Já me chamaram no privado, já efetivei a doação, né? Então, com essa questão de fechar o grupo, como que a gente fez? Manda no privado a foto da receita e digita o nome do medicamento. Isso é um pedido perfeito. Por que digita? Porque na hora que o Glauber está pedindo medicamento, eu não tenho o medicamento que ele pediu. Mas aqui, uma semana chega o medicamento. Eu não vou lembrar que o Glauber pediu. Mas se eu for na lupinha do WhatsApp digitar o nome do medicamento, se ele tiver sido digitado, vai aparecer que o Glauber pediu esse medicamento. E na imagem o WhatsApp não faz a procura. E eu tenho muita gente que fala, poxa, mas eu pedi, já vi você doando depois. Você digitou? Você lembrou de digitar? Ah, eu esqueci. Então, eu sempre bato muito nessa tecla. Receita e digita. Só digitar também não adianta. A receita é obrigatória. Mas fazendo receita e digitando, nossa, tem medicamento que chega ali que um medicamento consigo distribuir entre 5 pessoas. E às vezes tem medicamento que não aparece para mim que a pessoa está precisando e tem pessoas que estão precisando. Eu tenho... Mas o nome do remédio ou o princípio ativo? Tanto faz. Isso aí eu faço busca. O que eu não conheço, eu vou no Google. Hoje em dia eu já conheço muita coisa dessa questão de referência e princípio ativo. E o que eu não conheço, eu vou atrás. Então, qualquer um dos dois já... Porque tem muita gente que não sabe o que é princípio ativo, tem muita gente que não sabe identificar na caixa o que é o nome comercial, o que é o princípio ativo. Então, qualquer indicativo de que precisa daquele medicamento, mas digita. Eu sou eu não sei nada do princípio ativo. Eu sei nome comercial de remédio e daquilo que circula que nem redor. Se você colocar Imperi, eu sei o que é o princípio ativo do Imperi. Qual que é? Solifenaxina. Também parece novidade. Então, assim, não digo a maioria, porque, né, é um mundo de medicamentos. Mas eu vou atrás, eu procuro. Agora, é frustrante quando... Depois a gente vê que a pessoa precisava, eu descartei semana passada porque venceu e não tinha para quem doar. Então, assim, faz o processo certinho, que daí a coisa vai funcionar. Porque essa é a dor, né, do remédio que morre. Exatamente. E tinha alguém precisando. Tinha alguém precisando. E ninguém toma sem precisar, quer dizer, precisava da medicação para ficar bom, né? A missão do remédio, o propósito dele é ser ingerido, né? Ser usado, ser usufruído, né? Gerar saúde. Não é ser descartado. Exatamente. É um lamento mesmo. Como pedir medicamentos para o HelpMed? Estar no grupo e permanecer no grupo é essencial. Como pedir é aquilo que a gente já falou, né, da receita e de digitar o medicamento. E como eu coloco todos os avisos no grupo, tem muita gente que aparece assim do além, me pedindo medicamento. Daí tem gente que pergunta se eu sou farmácia. Já me perguntaram, mas se eu for comprar, vai sair quanto? A pessoa não tem ideia o que é o HelpMed. Né? Assim como tem gente que pede no privado e sai do grupo. Então, assim, quer estar inteirado do projeto, quer usufruir dos benefícios, você tem que seguir as regras dele. Né? Eu não vou ficar colocando avisos no grupo, se a pessoa não está no grupo, ela não vai saber, ela vai fazer a coisa da forma errada. E a coisa da forma errada não vai acontecer. Eu vou deixar, a gente vai deixar aqui na edição, no final do episódio, se alguém pular agora, lá para o finalzinho do episódio, os últimos 20 segundos, eu vou deixar a tela cheia com os avisos do HelpMed para a pessoa parar ali, se ela quiser ler, se ela quiser fotografar, quiser, né, consultar, saber mais ali. O descritivo todo vai estar lá. Já é um spoiler aqui para agilizar, né, esse entendimento. Porque assim, não, é como a Fabiane quer. Não é como a Fabiane quer. Vai agilizar o meu lado.
eu vou conseguir doar mais medicamentos e quem precisa vai receber mais rápido. Então, o único intuito das regras é agilizar o processo. Já falei aqui da outra vez, o HELP é uma ponte. Se eu não recebo o medicamento e se eu não tenho quem precise, não tem por que o HELP existir. Então, eu preciso agilizar esse processo, pegar esse medicamento que eu tenho parado em casa e fazer chegar na mão de quem precisa. Só que quem precisa tem que me ajudar também. Uhum. Qual que é o prazo para você dar retorno quando alguém manda mensagem? Então, o retorno é um dos itens, É né? exatamente esse agora. Prazo para retorno. Às vezes pode demorar, né? Você recebe a mensagem, normalmente você vê... Você desliga e liga o celular em horário comercial? Como é que Não, assim, o celular do Help está sempre no silencioso. Só que eu tô com ele aberto na web, né? Uhum. Eu tô sempre vendo o que está aparecendo por ali. Questão do prazo, é aquilo que eu já falei do meu trabalho, como que funciona, né? Sexta-feira eu imprimi 8 receitas. Porque agora que eu tenho a facilidade da impressora do meu lado lá, eu imprimo as receitas, vejo no estoque, aliás, eu abro a receita na tela, vejo se tem no estoque, né? Eu imprimo a receita e vou com a receita no meu estoque físico para separar os medicamentos. Sexta-feira eu imprimi 8 receitas. Falei, essas 8 aqui eu vou atender, porque eu pego em lotes, assim, não vou de 1 ou 2, né? Já tive épocas que eu ia de 10 em 10. Eu não consegui separar ainda. Tá lá. Tô olhando para ela todo dia. Uhum. Eu tive cliente que bateu o carro ontem, tive cliente que bateu o carro de manhã, eu não consegui ainda. Então, assim... Ela é uma corretora de seguros, ela... O ofício dela veste o que paga isso tudo. As contas, o que paga é o as ofício contas dela que isso. Permite que ela tenha esse trabalho voluntarioso. Então, assim como às vezes eu consigo disponibilizar uma tarde toda para separar os medicamentos... tem tardes que eu me programo e não dá. Então, é difícil estabelecer Gente, em até 48 horas eu dou um retorno. Às vezes eu dou retorno no dia. Às vezes a pessoa faz uma pergunta ali, que para mim está fácil na tela, eu respondo na hora. Mas eu não tenho como dimensionar esse tempo. Não dá, né? Você tem que ser atemporal mesmo. Como o WhatsApp né? Totalmente. Manda mensagem, a pessoa responde... Até lembrei que um amigo meu me ligou uma semana atrás e eu não dei retorno. Tá vendo? Tá, a questão seguinte aqui. Tem um exemplo aqui que é interessante. A pessoa tem uma receita com 10 medicamentos, né? 8 ela pega no posto de saúde, mas ela precisa de 2. Como é que ela faz para avisar isso? Tem pessoas que marcam com caneta ou com lápis mesmo na foto da receita, posto, ou não, ou escreve embaixo, digita embaixo, só preciso de tal e tal. Qualquer sinalização para mim basta. Uhum. O complicado é vir a receita com os 10 sem nenhum tipo de sinalização, eu separo os 10 medicamentos, aí quando eu emito o pedido e eu mando para a pessoa, mas eu só precisava desse e desse, o restante eu pego no posto. Tá, mas me avisa antes. Porque daí eu vou ter o trabalho reverso, eu vou ter que cancelar o pedido, eu vou ter que voltar medicamento para o estoque, vou ter que voltar para o estoque físico, entendeu? Então, qualquer tipo de sinalização, mas que me mostre o que precisa, porque tem medicamento que eu sei que tem, eu bato o olho ali, esse aqui eu sei que tem no posto, mas não é sempre que o posto tem o medicamento disponível. Então, eu entendo, às vezes, losartana. Losartana é medicamento para pressão que tem no posto. Já aconteceu de faltar, uma medicação super comum. O pessoal pede, eu tendo disponibilidade, eu dou. Mas, assim, avisa antes do processo, porque senão tudo é retrabalho. Tá, você falou, né, da importância de mandar a foto da receita e digitar o nome do medicamento. Uhum. Né? Digitar ali na mensagem, né? Na mensagem. Por uma questão do mecanismo de procura mesmo, isso, né? De pesquisa. Eu posso pedir medicamentos... Tem uma receita que não está no meu nome, mas eu posso pedir para minha família, amigos, vizinhos? Então, família a gente até abre,
né? Agora, assim, eu tenho uma amiga que está precisando de medicamento tal. Não, fala para a amiga entrar no grupo. A gente tem casos, olha, eu tenho uma vizinha que está com câncer, está em cuidados paliativos, né? Ela está bem debilitada e tal. Claro que eu vou liberar o medicamento nesse caso. Mas, assim, de forma geral, aquela coisa de... pai, mãe, filhos, vó, entendeu? Essa coisa de primo, de vizinho. Aí abre muito. Vem receita ali. Nossa, já teve gente que mandou receita de 12 pessoas diferentes. Peraí, mas você está atendendo o bairro? Aí abre demais. Mas, assim, a família próxima, principalmente quando é pai, mãe, vô e vó, que já não tem aquela facilidade com o celular, tranquilo. Agora, coisa de amiga ou atendente de posto de saúde, que vai pegando todas as receitas que vão aparecendo ali, vai pedindo, tem, sabe? Pô, fala pra fulana, a fulana tá precisando, fala pra fulana entrar no grupo e ela pedir. Porque senão também fica ruim, porque no caso da atendente, ela fica fazendo a ponte. Porque daí eu tenho o medicamento, aí eu aviso pra ela que eu tenho. Outra ponte. Exatamente. Aí ela tem que falar com a pessoa que precisa pra ver se a pessoa tem como ir buscar. Não tem condições. É engraçado, né? Porque tem tanto a ver com bom senso isso. Mas é importante, às vezes, a gente lembrar, né? Porque por mais que seja um bom senso para um, simplesmente não é... Eu não consigo nem pensar que seja maldade do outro, né? Mas é só mostrar para o outro o quanto aquilo pode ser só mais um fator. Eu vejo que muitas vezes é pelo lado assim de facilitar. Não, eu vou facilitar para fulano e vou pedir para ele. Mas, gente, a gente está falando de medicamento, sabe? Não é uma outra coisa, não é uma amostra de qualquer coisa que eu estou pedindo, sabe? Não é um mimo, não é uma lembrancinha. Exatamente. Então, por melhor que seja a intenção, por mais que você queira ajudar, sabe? Esse controle tem que ser obrigado a ter. No mínimo, essa responsabilidade, esse código de ética, né? Importantíssimo, sim. E, somado a isso, eu não tenho receita. E eu preciso do remédio. Como é que faz? Não vai receber a medicação. Exceção. Anticoncepcional. Anticoncepcional eu não peço receita. Porque nem posto de saúde dá receita para anticoncepcional. Então o pessoal pede, eu entrego. Quando acho que isso até está em outro tópico, por exemplo, medicamentos para pressão. Você não vai todo mês no teu cardiologista pegar uma receita para medicamento para pressão. Então, assim, tendo a receita do ano, eu libero sem problema. Se eu tiver para 3 meses, eu vou te liberar para 3 meses. Não vou fazer todo mês você falar comigo para pedir medicamento. Mas tem que ter a receita. Não se trata isso de uma forma leviana. Não assim. dá. Tem que ter um pesar, né? Pesado sobre a responsabilidade disso, né? Sabe, às vezes até porque eu tenho receita do, tipo assim, um antidepressivo do mês passado. Então me manda do mês passado, eu te dou medicamento para 1 mês. Você vai ter 1 mês para correr atrás de uma... Porque também a pessoa cortar o antidepressivo de uma hora para outra, ela pira, né? Você vai ter 1 mês para correr atrás e pegar uma receita válida. Então, assim, são casos que a gente trata, né? Mas, a não tem como. É uma responsabilidade muito grande. Qual que é a quantidade de medicamentos disponibilizada hoje? Então, de acordo com a quantidade que eu vou ter disponível, que nem te falei, de pressão, que é um que eu tenho bastante, até 3, 4 meses eu passo, né? Tem uma medicação, acho que é para o coração, a Pixabana. E tem muita gente que pega esse medicamento comigo. Tem muitos médicos que estão receitando uma medicação cara. E eu tenho bastante. Então, quando eu libero para as pessoas, é para os 3 meses. Assim. Mas anticoncepcional é 6 meses. Não tem por que eu passar para menos. Mas tem aqueles casos mais específicos. Por exemplo, medicação com retenção de receita, né? Um antidepressivo. Eu não vou te dar mais do que 30 dias. Se você pegar comigo 1, 2, 3 vezes, na 3ª vez que eu estou vendo que você está já num tratamento regular, eu posso até te liberar para 2. Porque daí eu já estou num contato diferente com você, entendeu?
mas tem que ser ali justinho. Mas as outras medicações, eu tendo aquelas medicamentos colágeno, né, para as articulações. Nossa, já liberei coisa assim que era quase 6 meses. Que era medicamento que as pessoas não me pediam, eu não tinha saída, né? E de repente você pega uma pessoa que toma 2 por dia. Quer dizer, você manda uma quantidade lá que... Então, vai de acordo com o que eu tenho no estoque mesmo. Você falou de receita, né? Receita amarela, receita azul, medicamentos tarja preta, retenção da receita. Esses 3 casos específicos, eu fico com a receita original. Todas as outras, você me manda... Ah, você precisa do antidepressivo. Você me manda foto, eu vou te dar o medicamento. Tem até gente que às vezes chega com a receita original na mão. Lá, ah, eu trouxe... Não precisa me dar a original. A foto, ok. Mas se for receita azul, receita amarela, medicamento tarja preta, eu vou reter a receita. Às vezes acontece de a receita ser de 30 comprimidos. Eu tenho 19. Ou a pessoa vai abrir mão dos 11 que faltam e vai atrás do médico para pegar outra receita, ou eu não vou doar os 19. Uhum. Porque essas eu tenho que reter a receita. Se um dia eu tiver problemas com isso pode me acarretar um problema muito maior pelos medicamentos receita azul, amarela e tarja preta. Eu nem sabia que tinha essas cores todas. Tem azul, azul agora o Zolpidem entrou na azul. O famoso Zolpidem. Conhece o Zolpidem? Não. O que é? Zolpidem, indutor do sono. Ele, depois do Rivotril, é o medicamento mais vendido no mundo. Você toma 5 minutos e está apagado. É literalmente indutor do sono, ele te faz pegar no sono. E ele era vendido com uma receita normal, uma receita branca. Aí o que aconteceu? Isso eu descobri conversando com a minha neuro, quando foi virar para azul, né? Eu falei, doutora, mas o que vai mudar? Mudar da branca para azul, né? A pessoa vai continuar comprando e tal. Ela falou que tem pessoas que tomavam até 80 comprimidos à noite. Que isso? Porque era uma coisa assim que... para dar um barato, né? E daí o que as pessoas faziam? Elas iam nas emergências dos hospitais e pegar, porque emergência não pode dar receita azul, não pode dar receita amarela, mas pode dar receita branca. E passava na emergência, consulta com o médico dava receita branca. Passava em 5, 6 hospitais à noite. Pegava todos os Zolpidem que conseguia e tomava. E daí com essa azul só ficou para consultório. E acho que Posto Saúde também não dá azul, se eu não me engano. Não tenho certeza, mas eu vi alguma coisa sobre isso. Mas é um medicamento assim que estava chapando a galera, né? Um índice de altamente viciante, né? E estava todo mundo usando. Porque você toma e você apaga. Era o Boa Noite Cinderela mais moderno que existia. Questão seguinte. Preciso pagar pelos medicamentos? Não, nada. Se não for de Curitiba, eu vou calcular o valor do frete e vou passar para a pessoa o valor do frete. Se ela quiser retirar na minha casa, sempre lembrando para todo mundo que eu moro no Uberaba, próximo à Coca-Cola. Porque às vezes a pessoa pede o medicamento, depois que eu disponibilizo, mas eu moro no Tatuquara, não tenho como retirar. Então leva isso em consideração. Eu sempre dou para a pessoa a possibilidade de eu mandar por correio. Eu tenho uma taxa fixa de R$20. E daí eu posso mandar sendo de Curitiba e região metropolitana. Eu posso mandar pelo correio. Ou a pessoa manda um Uber, né, um 99, o que ela quiser para retirar na minha casa. O grupo aceita doações, né, para que o grupo aconteça, né, principalmente para retirada de medicamentos doados. Essas doações nunca são vinculadas à doação do medicamento. Então, se a pessoa quiser e puder fazer uma doação de qualquer valor, o Pix é disponibilizado. Se ela não puder ou se ela não quiser, o medicamento vai estar na mão dela da mesma forma. Não existe nenhum tipo de custo atrelado à entrega do medicamento. Para quem não sabe ou queira se ambientar um pouco melhor, o bairro que a Fábio mora, o Uberaba, né? Ele é do centro de Curitiba em direção ao litoral, né? Pela 277,
Saída para as praias ali, né? A famosa saída para as praias é o último ou penúltimo bairro ali, né? O do lado já é São José dos Pinhais, é o último praticamente. É o último bairro, né? Então, realmente, ele é afastado da região central, fica próximo só dos bairros que estão próximos ali, né? Eu sempre costumo falar que eu tô longe de todo mundo, porque ninguém mora perto. Teus vizinhos não concordam com isso, mas tudo bem. É verdade. Muito bem. Como retirar os medicamentos doados no HelpMed, né? E qual que é esse prazo de retirada? A questão da retirada. Eu dou prazo de 7 dias. Pelo simples motivo que eu não tenho aonde guardar. Eu tive que liberar uma porta do meu guarda-roupa, tirar uns cabides que eu tinha lá, para poder colocar lá sacolas de medicamentos para as pessoas retirarem. Então, eu peço que, a partir do momento que for disponibilizado, 7 dias, a pessoa manda retirar ou paga a taxa do correio, mas que providencie a retirada, né? Se não for retirado, se não der qualquer sinal de vida, porque às vezes acontece, Fábio, acontece muito, estou internada e vou ter alta, ou estou com o filho internado, né? Vou ter alta daqui 4, 5 dias. Fica tranquila que eu seguro o medicamento. Mas tem gente que vira pó, que não fala nada. Então, 7 dias, infelizmente o pedido é cancelado por falta de retorno do receptor e a medicação volta para o estoque. Mas isso depois que você fala para a pessoa, estou com o remédio aqui. Sim, depois da tua devolutiva, sim, né? Sim. Não do pedido da pessoa, né? Não, a devolutiva, sempre quando eu tiver o medicamento, eu vou mandar para a pessoa o pedido em PDF, que vai estar lá a relaçãozinha do que eu vou doar e a quantidade. Aquele PDFzinho que já fala da doação, se quiser e puder. E o endereço embaixo para retirada. Então, a partir daquele momento, começa a contar o prazo dos 7 dias. Tá. E a pessoa não é de Curitiba, né? Como é que funciona daí? Aí ela vai fazer o Pix do valor do frete. 24 horas para fazer o Pix. Porque eu já reservei muita coisa e não vem Pix e a medicação fica parada. Então, tem que estar ciente já que é só o valor do frete. Com exceção de medicamentos que eu já mandei para o Acre, para o Espírito Santo, que são fretes mais caros. Mas o resto não chega a ser valor assim, sabe? Então, é 24 horas mesmo. E como é que acompanha isso? Tem algum tipo de rastreio, coisa assim? A pessoa faz o Pix, passa para mim o comprovante já com o endereço completo. No dia que eu fizer a postagem, até hoje eu vou sair daqui e vou no correio postar. No dia que eu fizer a postagem, eu já mando para ela o código de rastreio. Com aquele código de rastreio, ela vai acompanhar a chegada do medicamento até a casa dela. Maravilha. Tenho medicamentos para doar. Como que eu devo proceder? Quais são as etapas? Eu tenho remédio. Entrar em contato com você, qual que é o caminho para se fazer para a doação do remédio? Entre em contato no número do HelpMed, sempre, tudo relacionado ao Help é no número do HelpMed. Dependendo do medicamento, dependendo da quantidade, né? Às vezes tem pessoas que se disponibilizam a levar na minha casa, agradeço quando isso pode acontecer. Tem pessoas que me mandam pelo correio e tem muita gente que eu mando buscar. Né? A gente combina um horário e daí eu mando, às vezes é Uber moto, às vezes é Uber carro, né? Eu tenho umas parcerias bem legais com algumas ONGs, né? A outra vez eu até comentei contigo que a gente estava meio que desenhando alguma coisa. Eu tenho uma parceria muito legal com o Instituto Esperançar, então ela recebe a Jaque Bis, ela recebe muito medicamento lá, ela tira o que ela precisa e manda o restante para mim. Eu tenho a ONG União Solidária. Eles recebem medicamento de uma clínica cardiológica. Eles me mandam medicamento mais ou menos umas 2 vezes por ano. Vem 6, 7 sacos, aqueles sacos, só de medicamento da área cardiológica. Por isso que eu falei medicamento de pressão, que é uma coisa que sempre tem, que sempre existe, porque eu tenho esse respaldo. E eu tenho grupos de voluntários, eu tenho Café com Fé, eu tenho voluntários da fé que vão surgindo, né? Um fala para o outro e a gente está sempre se ajudando. Né? Então, até para esses grupos, também é tópico, eu peço para o pessoal, indiquem para as pessoas entrarem no grupo.
Não fique o administrador do grupo com a responsabilidade de ficar pedindo medicamento, que é uma tendência que a pessoa tem. Porque eu não tenho como atender só aquela pessoa. Acaba sendo injusto com os outros. Então, passa a orientação para que a pessoa entre no grupo, entendeu? Aí o negócio vai funcionar redondinho. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, que eu acho que a gente pode acrescentar esse tópico, porque tem algumas perguntas que elas são meio bobinhas, mas sempre tem algum bobo querendo saber, né? Para deixar de ser bobinho também, né? Eu sou um deles, né? Quando fala em doação de remédio, eu vejo assim como segurança, né? Muito a coisa do blister, né? Do comprimido, né? Dentro do blister. Então eu entendo que ali tem uma segurança que vem lá da fábrica, né? Lá do fabricante, que vai chegar ali. Ali está impresso a validade, né? Que tipo de remédio, que tipo de produto não tem como destinar mesmo dentro do prazo de validade? Eu imagino que pomada seja um, né? Quais são os não produtos? dá. Xarope, colírio, qualquer coisa que tenha conta-gotas, assim, né? Aquele Tilenol gotas, aquela coisa arada, assim. Aqueles potes de comprimidos, mas que vem naqueles potinhos, ou é vidro ou é plástico, que ele não vem no blister. Que você ele abre vem solto. Abriu, contaminou. Então, esse tipo de medicamento, às vezes dói no coração, porque assim, às vezes a pessoa abre a pomada, usou uma vez, deu uma reação alérgica. A pomada tá inteira, a pomada é cara. Não tem como correr o risco. Mesmo um Eufurix, né? As pomadas boas, eficientes, né? Que é bastante, às vezes, para você ter um uso muito tópico, muito pequeno, e ela vai morrer antes de ser usada inteira. Dói no coração, assim, mas não dá para correr o risco. Sim. Você está lidando com a vida de pessoas, né? Uma coisa que eu acabei esquecendo quando eu falei das parcerias, que eu queria comentar, eu divulgo muito no grupo, né? Você está no grupo, você vê lá. A questão da gente ajudar quem nos ajuda, né? Então, tudo que eu divulgo como parceria, eles fazem alguma coisa por nós, né? E quem eu coloco como parceiro, ele sempre oferece algum diferencial para quem é do grupo. Então, eu tenho nutricionista que cobra um valor menor do que ela cobra no mercado, né? Eu tenho 2 nutris, uma nutri que atende crianças, que é uma pessoa assim abençoada para atender criança, que é muito legal. Eu tenho a farmácia Natural Essência, que dá um desconto show de bola se você liga lá e fala que é do Help, sabe? Então eu procuro fechar essas parcerias até para quem é do Help, para que ela não tenha só o benefício do medicamento. Às vezes ela precisa do medicamento e não tem, mas dá para manipular. Mas dá para manipular? Então liga lá na farmácia. E eu ainda falo, depois me avise como é que ficou o valor, se deu certo. 99% dá certo. Então, tudo que aparece como parceria, o pessoal do Help vai ter algum benefício. Eu sempre procuro que sejam coisas relacionadas à área de saúde. Sim. Né? E que o pessoal do Help tem um massoterapeuta, sabe? Então, isso eu acho um esquema bem legal, assim. Né? Porque um canal, mais um canal, mais uma opção, né, de divulgação pela saúde, né? Porque como tantos procedimentos, né, como esses citados, né, mas o remédio em si, né, a gente não deveria tomar remédio, mas a gente precisa tomar. E talvez a gente precise tomar por um tempo para não precisar mais tomar o remédio, né? Então, fazer isso circular, né, fazer isso acontecer, porque a busca não é fazer o remédio chegar nas pessoas, é fazer com que as pessoas tenham saúde, tenham qualidade de vida, né? Então é um trabalho, uma missão, é um projeto, é um propósito realmente muito louvável, mas que tem suas regras, né? Tem suas peculiaridades, né? Tem seus detalhes, tem seu universo próprio, porque nós estamos falando com pessoas, né? Então a Fábio é uma pessoa, sou uma pessoa, nós temos nomes por trás das nossas missões, que são nomes fantasias, são nomes de pessoas jurídicas, né? São nomes de
sociais, né? Como HelpMed, como Contato Imediato, TakeBiz, mas no fundo, por trás de tudo, por trás de toda a legenda partidária, por trás de todo o nome da empresa, tem pessoas. São pessoas. Então, são pessoas que, de alguma forma, ajudam pessoas ou, no mínimo, que tentam não atrapalhar as outras pessoas, que já é uma bela de uma ajuda, né? O que eu tento deixar muito claro para o pessoal quando a gente conversa dos grupos é que, assim, essas parcerias que eu tenho com essas ONGs e esses projetos, o pessoal, o administrador do grupo, né, presidente da ONG e tudo mais, eles têm condições de dedicar 24 horas do dia para a ONG, para o projeto. Sabe? Eu conheço projeto que a pessoa é aposentada por N motivos lá, então ela vive com a aposentadoria dela, ela dedica o dia inteiro para o projeto. E daí o pessoal vende esse projeto pro Help, onde ela tem ali o retorno online, ela publica o negócio no grupo do projeto, o cara dá retorno em 5 minutos. Mas como que no HelpMed demora tanto? E é isso que eu tento fazer as pessoas entenderem, sabe? Não é má vontade, não é preguiça, não é... já ouviu, você não quer me atender. Por que eu não ia querer te atender? Eu nem te conheço. Eu atendo quem precisa de medicamento, sabe? Mas é assim, dentro das minhas possibilidades, sim, dentro do que eu posso fazer, eu vou estar atendendo. Mas assim... ajudem com a minha sanidade mental. Eu preciso dessa ajuda. E nós também estamos aqui para tentar, de alguma forma, ajudar nisso, colaborar com isso. Fábio, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Mais uma vez, agradeço a nossa audiência. Vou deixar naturalmente a função, especialmente desse episódio, realmente, ele tem um propósito muito claro, muito definido, de fazer entender os protocolos, né, os processos para que essas coisas realmente aconteçam de uma forma eficiente, eficaz, né, evitando o máximo de ruído, o máximo de perturbação, seja para quem quer doar, seja para quem precisa da doação e, nesse caso, principalmente para o intermediário, né, para a ponte que está aqui. O Contato Imediato, né, a TakeBiz, eu e o Sérgio, a gente é muito favorável, muito torcedor por esse projeto. Eu espero que, de alguma forma, com mais esse episódio, a gente possa, mais uma vez, deixar isso ajeitado, deixar isso mais claro e que também o grupo aumente, né? Que tenha mais pessoas que tenham que doar, tenham mais pessoas que tenham as suas necessidades, né, de doação atendidas e que, de alguma forma, se quiserem e puderem, possam colaborar de outras formas, né? Não só financeiramente, não só com uma chave Pix, que a gente deixa aqui disponível, mas também, se não com palpites e críticas e tudo mais, com ações, né? Com atitudes realmente propositivas, né? Com atitudes mesmo que vão resolver. Porque, na boa, opinião e ideia, cara, todo mundo tem, né? Mas realmente ir a campo e fazer, isso estamos precisando mais disso, e assim, né? Acatamos ideias, opiniões, acolhemos, críticas construtivas, né? Mas tem aquela coisa assim da tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e acerto. Tem muita coisa que a gente já tentou e não deu certo. Mas por que não fazem assim? A gente já tentou e não funciona. Então, a gente está em constante evolução, né? Você lembra como que era, que eu te contava lá no começo, como que era. Já mudou muita coisa e ainda vai mudar muita coisa, sabe? Mas tem muita coisa que na teoria, assim, no mundo perfeito, não, se podia fazer assim, mas na prática não vai funcionar. Então, todo o objetivo é otimizar o processo. Você quer me ver realizada, é ver a minha cama com umas 15 caixas para mandar para o correio. Que, nossa, no que eu chego no correio, lá as meninas só me olham e colocam a mão na cabeça. Porque daí rendeu aquela... Para mim, não é negócio separar um pedido ou 2. Então, vou separar 10, 15 de uma vez. Mas eu preciso dessa colaboração. Dessa otimização dos processos por parte das pessoas que pedem. Maravilha. Continuemos evoluindo, continuemos melhorando, né?
E continuamos também, nós aqui, acolhendo a sua sugestão. Fábio, muito obrigado. Eu que agradeço. E sigamos em frente. A gente se vê no próximo episódio.